O tema de hoje é quando a luta vem de Deus. E quando a luta vem de Deus? 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 1. Se é necessário que me glorie, ainda que não convém, passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado até ao terceiro céu. Se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. E sei que o tal homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito ao homem referir. De tal coisa me gloriarei, não porém de mim mesmo, salvo nas minhas fraquezas. Pois se eu vier a gloriar-me, não serei nécio, pois direi a verdade, mas abstenho-me para que ninguém se preocupe comigo mais do que em mim vê ou de mim ouve. E para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de quem? De Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disto, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Feche os teus olhos. Senhor Deus e Pai, invocamos o teu nome santo. Pedimos a Deus que a tua graça e a tua misericórdia se derrame sobre nós. Eu quero ser usado hoje pelo teu Espírito, Senhor. Que não seja eu e a minha carne a falar aqui, mas que o teu poder e a tua glória se manifestem em nosso meio. Senhor, nós estamos prontos a ouvir a tua voz. Fala conosco, Senhor. Venha sobre a tua igreja nesta noite. Em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor. Amém. Pode se sentar, por favor. O apóstolo Paulo escreve aos Coríntios, dizendo o seguinte: eu tive revelações de Deus extraordinárias. Eu fui levado até o terceiro céu. Não sei se no corpo ou fora do corpo. Só Deus que sabe. Tive visões e revelações e ouvi palavras que nem é lícito ao homem referir. As grandezas das revelações foram gigantescas, que eu não posso nem falar. Não vou me gloriar de mim mesmo, só salvo nas minhas fraquezas, porque o que eu recebi veio de Deus. Mas mesmo sendo um servo de Deus, tendo revelações extraordinárias, vivendo experiências com Deus que talvez nenhum de nós aqui viveu. Alguém aqui já foi até o terceiro céu e ouviu palavras que não é lícito referir? O apóstolo Paulo fala assim: há 14 anos eu ouvi essas coisas. Eu fui arrebatado, há 14 anos que ele tinha escrito essa carta. E ele falou coisas assim que a gente não sabe nem o que é. Você vai saber na glória. Mas mesmo um homem com uma experiência tão maravilhosa com Deus como Paulo, olha o que aconteceu, ele fala, e o que acontece no versículo 7. Para que ele não se ensoberbecesse, foi posto o que na carne dele? Um espinho. Um espinho na carne, que ninguém sabe que espinho é esse. Aqui ele pode ter falado de uma forma literal, né? Ou seja, foi um espinho mesmo que estava na carne dele, machucando a carne. Vamos esperar as crianças. Vamos lá. Vamos esperar sentar. Vai, senta, vamos. Foi posto um espinho na carne. Qual era o espinho? Crianças andando na hora do culto. Não. Qual era o espinho na carne? Ninguém sabe qual era o espinho na carne do apóstolo Paulo. Se era um espinho mesmo na carne ferindo o corpo dele, de maneira que ele tivesse...
As tias não vieram, as crianças estão aqui. É legal que até o canal do YouTube fica sabendo disso. Você que está assistindo pelo YouTube, nós somos uma igreja que também tem problemas. Ore por nós, né? Irmãos, aquele espinho, a maioria dos teólogos falam que era um ataque epilético que ele tinha, que ele era epilético e por causa disso ele caía de vez em quando, e aquilo para ele era um espinho na carne. Não dá para saber o problema que ele tinha, mas era uma coisa que feria ele, machucava ele, e uma forma que ele expressou isso sendo mensageiro de Satanás. Então ele diz assim: eu tinha um espinho na carne, foi me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás para me esbofetear. Aí você pensa assim: poxa, Satanás se levantando, é Satanás que está se levantando contra a minha vida. Então você vem na igreja e aparece um espinho na sua carne, o que você fala? Satanás. Aí começa a primeira dúvida: como eu, um servo de Deus, que ora, que busca, que vai na igreja, sofre o que estamos sofrendo? Como que Jó, sendo justo, pode sofrer? Como que o apóstolo Paulo, sendo arrebatado, um homem que foi arrebatado, tem um espinho na carne? Como é que Satanás se levanta? E a gente começa a achar que tudo é Satanás, tudo é Satanás, tudo é Satanás. Só que tem um detalhe nesse trecho. No próprio versículo 7, ele diz assim: mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de quê? De que não me exalte. Eu fiquei pensando nisso. Será mesmo que Satanás se levantou contra Paulo e disse assim para Paulo: Paulo, serei um espinho na sua carne, para que você não se ensoberbeça, meu filho? Será mesmo que foi Satanás que falou assim: vou me levantar contra você, a fim de que você não se exalte? Alguém acha aqui que Satanás teria interesse em que Paulo não se exaltasse e não se soberbecesse? Então a gente olha e diz assim: é um mensageiro do diabo. Mas e quando a luta vem de Deus? E quando é Deus que permite até Satanás sendo usado pelo próprio Deus para nos abençoar? E quando a luta vem para me abençoar? E quando o espinho vem da parte de Deus, como de um canal chamado Satanás? Bispo, será que Deus usa Satanás para nos tratar? Olha, algumas passagens da Bíblia nos mostram isso, às vezes. Por exemplo, segundo Samuel 24, Davi levantou o censo. Mas fala em Samuel 24, que Deus incitou Davi. Só que em Crônicas, o mesmo texto, fala que foi Satanás que incitou Davi a levantar um censo. Aí pensam assim: olha, uma contradição bíblica, né? Porque em Samuel fala que foi Deus, e em Crônicas fala que foi Satanás que incitou Davi a pecar. Não há contradição alguma. É que Deus por vezes usa Satanás para fazer até a sua vontade. O rei Acabe acabou com a paciência de Deus, se é que isso é possível, porque a sua misericórdia é infinita. Mas Deus não estava se agradando mais de Acabe, que era rei de Israel. Sua mulher, uma mulher muito abençoada, se chamava Jezabel. Lembra dela? Acabe era casado com Jezabel. Deus já estava furioso com aquele casal. Então tinha um profeta de Deus chamado Micaías. E Micaías profetizava o que era reto perante o Senhor. Só que Acabe não ouvia. Então Acabe contratava alguns profetas e dizia assim: o que é que Deus tem para mim? Vitória ou derrota? Micaías levantava a mão e dizia assim: derrota. Ai, você é um endemoniado mesmo, Micaías. Então Deus pensou, olha só, o texto diz assim, acho que é Samuel 22 ou Reis 22, acho que é Reis 22, ele diz assim: o que eu vou fazer? Um espírito mau chegou até Deus e disse assim: eu serei boca mentirosa na boca dos profetas. Deus falou: vai, que você vai prevalecer. Deus autoriza um espírito mau
ser boca mentirosa na boca dos profetas para enganar Acabe e Deus acabar com Acabe porque ele não estava mais aguentando. Deus usa até as lutas para nos fazer bem. E a gente fica assim: Senhor, afasta de mim essa luta, afasta de mim essa luta. Ele vai falar: não vou afastar porque é para o teu bem. Aleluia. Às vezes é difícil orar assim. Como é que eu posso enxergar assim? A gente acha assim: não, Deus, se eu estou na igreja, se eu tenho revelações, se eu tenho visão como o apóstolo Paulo, eu tenho que ser abençoado. Agora o ímpio, que não vem na igreja, não é dizimista, não dá oferta, ele tem que ir para o inferno. Eu que sirvo ao Senhor, estou aqui domingo, estou aqui te buscando. Eu tenho que morar num mega blaster mansão, uma mega blaster empresa, um carro importado, enquanto o ímpio tem que andar de bicicleta. Que ele se lasque em nome de Jesus. A gente acha que porque nós somos filhos bonzinhos, devemos comer melhor do que os filhos maus. Quem aqui tem mais de 2 filhos? Diga amém. Mais de 2 filhos, levanta a mão. Só isso? Não, não é possível. De novo, ou você não tem mão, ou você não quis levantar, aconteceu alguma coisa. Quem aqui tem mais de 2 filhos? Levanta a mão. Acho que o pessoal veio pela manhã mesmo, né? Então, eu tenho mais de 2 filhos. Não tem um filho mais bonzinho que o outro? Então, na hora de você fazer a comida para ele, para o bonzinho você faz um prato recheado. Para o mal você fala assim: vai comer arroz, pão e água. É assim que você faz? Você trata igual, né? Você não dá a comida para os 2 igual, mesmo um sendo mais arteiro e um sendo mais bonzinho. Deus é da mesma forma. Então Ele dá lutas para nós que somos servos de Deus e para aqueles que não servem a Ele. Deus dá problemas, inclusive para crente. Há um paradigma aí que a gente acha que crente não sofre, que crente não vai passar por luta. Se você está com enfermidade, é porque você abriu brecha. Está passando por luta, é porque foi Satanás que se levantou contra você, porque você não vigiou. Ou você está passando por problemas, você não tem fé, faltou fé para você, acabou o dinheiro, a pessoa logo pergunta: você entregou o seu dízimo? Você deu a oferta? Você negou alguma? Olha, alguma coisa você fez para Deus, porque aonde há fumaça, há fogo. Se a sua vida está assim, você está longe de Deus. Só que Paulo estava tendo revelações maravilhosas de Deus, e Deus deu um espinho na carne dele, e o espinho na carne dele era para o bem dele, era para melhor, era para um fim proveitoso. Deus estava fazendo ele viver aquilo. Imagina ele: eu repreendo você, Satanás. Deus fala: não é Satanás, sou eu. Então, o que Deus quer fazer? Deus quer me dar um propósito maior. A gente olha para a luta, você vê assim: José, ele foi levado para o Egito, ele foi preso, escravo, mas ele tinha um propósito maior de ser governador do Egito. Daniel foi para a cova dos leões, mas Deus tinha um propósito maior para ele ser o governador daquela província. Você vê Sadraque, Mesaque e Abednego foi para aquela fornalha, mas Deus tinha um motivo maior para dar exemplo e ser testemunho de livramento para aquele povo que estava assistindo. Esther foi levada como escrava, mas tinha um propósito: ela seria rainha daquela província. Estou falando de alguns textos aqui. O espinho na carne de Paulo não era só para machucá-lo: eu vou acabar com você, Paulo. Não, o espinho tinha um fim. E o fim que aquele espinho traria era para que Paulo não se ensoberbecesse. Paulo era meio soberbão. Paulo, na hora que vai falar de orar em línguas, ele dizia assim: olha, quanto a orar em línguas, eu oro muito mais do que vocês. Quando Paulo vai falar da linhagem dele, ele fala assim: eu sou circuncidado ao 8º dia, fariseu dos fariseus. Quer dizer, ele se sentia demais. Então Deus colocou um espinho na carne dele. E às vezes, irmãos, estou falando como honesto que eu sou, nós vamos passar por problemas, e Deus vai colocar espinhos em nossa carne, e Deus vai colocar lutas à nossa frente.
Não só para acabar com a gente, que Ele não tem prazer nisso, mas Deus às vezes coloca a luta na nossa frente, que Ele não vai tirar, que não é para a gente fugir da luta, é para a gente vencer a luta, é para a gente ultrapassar aquele problema e ficar mais forte, mais fortalecido. É para Deus nos ensinar algumas coisas. Veja o que Deus quer nos ensinar na luta. Presta atenção. Primeiro, Deus quer nos ensinar a sermos humildes e reconhecermos quem nós somos. A luta vem para nos espremer assim, para poder nos moer e colocar a gente no lugar que a gente deve estar, totalmente dependente dEle, vazio, humilde, conhecedor que somos carne e que não temos poder algum. Porque às vezes, irmão, a gente se sente muito. Sou crente. Quanto tempo você tem de evangelho? Só 10 anos? Tenho 20. Quanto você conhece da palavra? Olha, quando eu oro, as coisas acontecem. É só eu ajoelhar igual foi agora. Se prepara, você vai ver como eu oro, como eu tenho fé. E às vezes aparecem aquelas orações que não tem nada a ver com a palavra de Deus. Por exemplo, eu determino. Já ouviu pregadores falarem isso? Se revolte com Deus. Deus fala, vai, se revolta para você ver que eu sou Deus e você é homem. Aí você fala, eu determino. Aí Deus fala, não sou suas negas. Você falar assim comigo. A gente está falando com Deus, achando que está falando com quem? Uma vez uma menina disse assim para mim, bispo, eu falo com Deus da maneira que eu sou. Eu falei, muito bem, claro. Você deve falar da maneira que você é. Aí foi isso mesmo, aí eu falo palavrão com Deus, aí eu já falo tudo. Aí eu falei, não, então você não está falando com Deus. Você está achando que Deus é os seus amigos da rua, que você está falando com Ele, você fala palavrão com Ele, não. Não é assim que se fala com Ele. Então quando Deus me aperta numa luta, Ele me coloca no meu lugar, humilde. Por que Ele quer me fazer humilde? Porque Ele resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Porque Ele não ouve a oração do soberbo, mas Ele ouve a oração do humilde. Então a luta vem, ela me espreme e ela me faz ser humilhado muitas vezes. E Deus fala, eu te humilhei, Deuteronômio 8, te deixei ter fome, te deixei passar necessidade. Para quê? Te provei para você ficar bem no seu lugarzinho. E na hora que você estiver no seu lugarzinho, humilde, você se prostrar diante dele, e você vai falar, Senhor, aí ele vai ouvir a tua oração. Deus tem um método dele de trabalhar conosco, irmãos. E a luta vem, não só para nos maltratar, mas para nos mostrar quem nós somos. A luta vem, em segundo lugar, para nos ensinar a depender de Deus. Porque tem horas que a gente acha que somos autossuficientes. Eu consigo, eu posso, eu faço, não preciso de mais nada. Deus fala, então se você não precisa, vai que é tua, Tafarel. Vai lá. Você não consegue se virar sozinho? Consigo. Então você acha que a sua carne vai resolver aqui, vai resolver ali, vai resolver daquele jeito, e você acha todas as alternativas da terra para resolver uma coisa. Então ele fala, poxa, você está realmente autossuficiente, agora vai acontecer um negocinho na sua vida, um espinhozinho. E aí, irmão, como aquela mulher hemorrágica, que não tem médico que resolva, não tem dinheiro que resolva, não tem pessoa que resolva, não tem bispo que resolva, não tem igreja que resolva, não tem emprego que resolva, não tem nada que resolva. E aí? Aí você tem que buscar Deus. Aí Ele nos ensina que nós dependemos dEle. Aí Ele nos ensina a depender de um Deus que nos ama e que deu a vida por nós. Sabe, irmãos, às vezes é tão difícil depender de Deus, porque a gente, como eu falei na hora da oferta, a gente não vê esse Deus. Acha muitas vezes que Ele está fazendo coisas que não deveria fazer comigo. Ó Deus, o Senhor está enganado. O Senhor precisa orar, Deus. Está faltando oração para o Senhor. Você não está me vendo aqui? Ora a Deus que Deus vai te revelar. Achando que Ele está no caminho, que as coisas que Ele está fazendo está torto. Deus, o Senhor está torto, o Senhor está entortando a minha vida. Ele fala, não, estou te ensinando a depender de mim. Nós somos muito autossuficientes. Existem lutas, gente,
que são verdadeiras tempestades, sabe? A gente fala assim, né? Tô com luta. Qual é essa luta? É porque eu tenho que ir daqui na aviação. Irmão, isso não é luta. Tô com uma luta, que eu tenho que trocar a fralda do meu filho e limpar a casa. As irmãs, né? Tô com uma luta, bispo. Que luta? Tô com uma pia cheia de louça, uma luta. Não, isso não é luta. Isso você consegue resolver. Só que existem coisas, gente, como os discípulos no barco com Jesus, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o barco ia naufragar. E aí, irmão, não tem como controlar uma tempestade se não for pelo poder de Deus. E às vezes as lutas vêm maior do que nós podemos guiar ou suportar, no sentido de mudar o rumo dela, de resolver com a nossa própria vida. E as ondas vêm daquela forma tão grande, você fala, meu Deus, quando acontece uma coisa, acontece outra, tudo junto. Não sei se acontece só comigo isso, mas quando acontece problema na minha família, já vem junto com a minha finança, já vem junto com a saúde, você fala, já vem num pacote só. A luta já vem de pacoteira, assim, nos entregando. Por que está acontecendo isso comigo, bispo? Por quê? Porque Deus quer que você comece a orar e aprenda a depender da vontade dEle. Deus quer que você aprenda a falar, Senhor, agora eu não posso só com a minha vida, mas o Senhor pode fazer um reboliço nessa tempestade, o Senhor pode acalmar a tempestade. Naquele dia, Jesus levantou no barco e acalmou a tempestade. E repreendeu aqueles homens, homens de pouca fé, vocês têm pouca fé. Deus quer nos ensinar a dependermos dEle. Deus quer nos ensinar no meio da luta a orarmos mais, porque na hora que nós estamos bem, parece que a gente se esquece um pouco de Deus, aí não ora, não jejua, não clama, aí Deus fala, vou colocar um espinhozinho aqui. A palavra fala que Paulo orou 3 vezes, afasta de mim, afasta de mim. Oséias fala que ele fez a ferida e ele a sarará. Oséias fala assim, vou apertar o calo deles, estando eles oprimidos, cedo me buscarão. Aí Deus olha para você e fala assim, tá tudo bem, né? Só que você está longe de mim. O que adianta estar numa calmaria, mas não estar próximo do Senhor? Então, Deus fala, é melhor eu colocar um espinho e ele fica perto de mim, porque mais vale um espinho na minha carne, próximo de Deus, do que a minha vida numa calmaria e eu não tenho o Senhor na minha vida. Mais vale nós estarmos próximos do Senhor. E às vezes, como nós somos, a gente não ora, a gente não busca, a gente não tem força. Às vezes a gente fica falando, eu estou sem força para orar, eu estou meio frio na fé. Deus fala, então eu vou esquentar a sua fé. Um espinhozinho só esquenta rapidinho. Eu não sei qual que é o teu espinho, mas Deus tem o método dele. E agora ele estava tratando com a vida de Paulo, dando um espinho na carne dele de tal forma que ele orava e buscava e pedia a Deus, como a Roseli falou aqui no começo do culto, pede e dar-se-vos-á, busca e encontrareis, bate e abre-se-vos-á. Deus quer nos ensinar a orar mais, a buscar mais. Por que dessa luta? Para eu buscar mais a Deus. Quarta coisa, por que eu estou passando tantos problemas na minha vida, bispo? Para enxergar a graça de Deus. Quando Paulo pediu, Deus falou, tá bom, vou resolver seu problema. Foi isso que ele falou? Alô? Tudo bem? Não? O que Deus falou para Paulo? Paulo, a minha graça já te basta. Já é o bastante para você. Paulo estava aprendendo no meio da luta que ele ainda estava sendo favorecido por Deus. Paulo estava aprendendo no meio da luta o que é receber a graça, ou seja, um favor imerecido. Paulo, o que eu estou dando para você ainda é um favor, porque o que você merece, se eu te retribuísse com o que você merece, você estava frito. Se Deus nos retribuísse nesta noite com o que nós merecemos,
nós estávamos perdidos. Qual é a causa de nós não sermos consumidos? A sua misericórdia, porque a misericórdia do Senhor é a causa de nós não sermos consumidos. Então Paulo diz assim: tira de mim, tira de mim. Ele diz assim: não, a minha graça te basta. Você vai enxergar que você não é merecedor, mas que Deus te abençoa, mesmo sem você ser merecedor. Porque a gente se acha merecedor demais. Senhor, eu vou na igreja. Senhor, eu te busco. Senhor, eu oro. Senhor, eu conheço. Senhor, eu sou santo. Se você olhar a sua vida mesmo, você vai ver o que você merece. Analise o seu coração para você ver o que você merece. Analise a sua mente para você ver o que você merece. Analise as suas ações para você ver o que você merece. O salário do pecado é a morte, é isso que nós merecíamos. Aí no meio da luta, eu quero achar que eu mereço alguma coisa. Não, porque eu vou domingo na igreja. Como se isso fosse um currículo celestial e eu apresentasse para Deus: Deus, olha aqui meu currículo, fui domingo lá, tomei Santa Ceia. Então tem uma canção que fala: sei que não sou merecedor, sei que não sou merecedor de nada. Paulo, a minha graça já é o bastante para você. Deus está te ensinando a viver contente em toda e qualquer situação. A gente reclama com Deus como se não devêssemos estar com aquele espinho na carne, ou com essa luta, mas a gente merecia muita coisa pior do que um espinho na carne. Aliás, o espinho era a expressão da graça de Deus. Dá para você entender isso, irmão? Tem que ter uma revelação um pouco maior, porque a teologia da prosperidade fala que espinho é do diabo, mas aquele espinho era a expressão da graça de Deus na vida de Paulo, para que Paulo não se perdesse, para que Paulo não se ensoberbecesse. Às vezes a luta que estamos passando é a graça de Deus sobre nós, e eu estou reclamando. Deus fala: estou te tratando, estou fazendo você humilde, estou fazendo você orar mais, estou fazendo você enxergar a minha graça, estou te ensinando a depender de mim. Aleluia. E por fim, irmãos, sabe por que Deus nos dá lutas muitas vezes? Para aumentar o poder dele em nossa vida. Porque ele falou assim para Paulo, aliás, Paulo diz, de boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, porque sobre mim repousa o poder de Cristo. Deus falou assim para ele: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Deus queria aumentar o poder de Paulo. Paulo, quando você é fraco, aí eu derramo o meu poder na sua vida. Nas minhas fraquezas, o poder dele se aperfeiçoa. Quando eu sou fraco, eu sou fortalecido. Essa luta não é para a morte, essa luta é para me fortalecer, é para me ensinar. Quantos de nós estamos na luta e a gente aprende muito mais no deserto do que na bonança? A gente aprende muito mais com a derrota do que com a vitória. E a gente quer repreender a derrota. É claro, ninguém gosta de perder, irmãos. Eu não estou fazendo aqui um discurso que você tem que viver uma vida acabada, viu? Você tem que ser miserável, você tem que ser doente mesmo, você tem que ser pobre. Não estou falando isso não, muito pelo contrário. Estou dizendo para você que Deus é Deus, como nós cantamos aqui. Quando chover, quando não chover, quando Ele fizer, quando não fizer, quando Ele me curar, quando eu ficar doente, Ele é Deus e continua sendo Deus. E Ele é bom em toda e qualquer situação, porque a gente está num velório, a gente diz assim: Deus é mau. Aí a gente está numa maternidade, a gente fala assim: Deus é bom. Aí a gente perde o emprego, a gente fala: Deus é mau. As portas se abrem, a gente testemunha: Deus é bom. E aí, meu irmão? E aí? Então ele quer aperfeiçoar o poder dele. E a frase de Paulo é além do que a gente pode orar, Porque sinto prazer nas fraquezas. Sinto prazer nas lutas. Você tem prazer nas lutas?
Imagina você orar assim: Senhor, eu sinto prazer nas lutas. Mas Paulo estava entendendo já, conheceu a Deus. Se Deus está fazendo isso comigo, já pedi para Deus, Ele não quer tirar. O poder dele se aperfeiçoou na minha fraqueza. Você já orou ao Senhor: Senhor, me ajuda. Problema com meu filho, com a minha filha, com meu cunhado. Porque cunhado é complicado. Estou brincando. Estou com problema com o meu bispo, esse bispo aí. Com essa igreja, estou com problema na minha família, meu casamento, com doença, dinheiro, ou não? Acho que dinheiro não, está todo mundo bem, graças a Deus. A gente está assim: Senhor, tira de mim. Eu falo: estou te tratando. Estou tratando a sua vida para que você fique melhor. Para encerrar esse culto, vá comigo em Tiago capítulo 2. Tiago capítulo 2. Aleluia. Você está meio dormindo? Sou eu que estou pregando meio mole? Ou você está meio dormindo porque você está cansado? Tiago capítulo... Eu falei capítulo 2? Pegadinha. Capítulo 1. Tiago capítulo 1. Pegadinha para o Cadu, né? Versículo 2. Tiago 1, versículo 2. Quem escreveu a carta de Tiago? Quem? Tiago. Tiago escreveu Tiago, certo? Então ele fala assim no versículo 2: meus irmãos, olha para você. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. Para aí um minuto. Não, para aí. Eu acho que essa palavra aqui não é de Deus. Tiago, te repreendo, Tiago. Não, que isso? Analisa bem. Será que Deus quis falar isso mesmo? Não é possível. Vamos ler de novo o versículo 2. Meus irmãos, tende por motivo de grande alegria o passardes por várias provações. Quem aqui está passando por várias provações? Diga amém. Então fica alegre. Ai, Deus. Oh Deus, vamos orar. Senhor, como eu gosto de passar por provação, eu fico tão alegre. É a palavra. Você não quer orar a palavra? Porque a gente quer um evangelho só que nos agrada. E esse evangelho aqui? A gente vai tirar da Bíblia essa parte? Ai, vim nessa igreja aí, viu, meu? Devia ter ido numa igreja que pregasse vitória, e bênção, e cura. Agora eu venho esse bispo e começa a falar de provação. Não venho mais. E ainda fala que tem que ficar alegre ainda e passar por várias provações. Reclamações, fale com o Tiago quando você chegar no céu. Versículo 3. Sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz o quê? Perseverança. Ou seja, se Deus prova a minha fé, Ele vai exigir de mim perseverança. Eu vou ter que perseverar. E se eu for perseverante, olha o que vai acontecer no versículo 4. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes, sem faltar coisa alguma para você. Não vai te faltar nada. Por quê? Porque Deus te colocou numa provação. E a sua fé provada, uma vez confirmando que Deus está provando a sua fé, Ele vai exigir de você perseverança. Você vai ter que lutar. E à medida que você está lutando, você vai ficando completo, íntegro, maduro. Você vai ficando em nada deficiente. Deus vai fazendo e vai moldando você e vai aperfeiçoando você. Tem horas, irmãos, que nós temos que descer à casa do oleiro. E lá Ele mexe com nossas estruturas, sara nossas feridas. Descer à casa do oleiro, às vezes ele pega um vaso na mão. O oleiro é aquele que faz o vaso de barro. Mas tem horas que o vaso está tão deformado que ele diz assim: não dá para modelar daqui. Eu tenho que quebrar esse vaso e fazê-lo de novo, conforme a minha vontade. E não é uma oração muito fácil de fazer: Senhor, me quebre e me faz de novo. Porque dói, porque Ele coloca um espinho. Mas Deus não está mostrando que Ele não nos ama por causa disso.
Muito pelo contrário, essa luta que Ele está nos dando é para nos deixar maduros e completos. É para nos fortalecer, é para te fazer melhor, é para te enriquecer, é para te curar melhor, é para te fazer humilde e Ele ouvir a sua oração, é para ter comunhão com você. Deus tem prazer em você, por isso Ele te trata da maneira dEle. O ideal seria nós estarmos bem, e mesmo assim em comunhão com Deus. Quando não der certo, Ele tem o método dEle, chamado espinho. Às vezes a gente está assim, né? A gente não, porque eu ia falar uma coisa, agora que eu não participo. Por exemplo, injeção. É uma coisa que eu não participo dessa coisa, né, Reinaldo? Reinaldo é meu companheiro nessas coisas, pastor Pedro. Quem aqui se compadece comigo e foge de injeção? Assim, você foge assim, você quer correr de injeção. Tá vendo? Não sou só eu. Quem já é aquele assim que fala assim, ó, já tomo uma injeção logo para sarar logo e já mando ver. Não sei de que planeta vocês são, entendeu? Eu não sei de onde vocês nasceram. Mas às vezes aí, vocês que são assim, né? Dá logo uma injeção e tudo. Você chega no médico, aí você fala assim, vai, não é? Vai logo, vai acabar logo, aí, porque daqui a pouco cura. Aí toma, glória a Deus, doeu, mas já sarou. Vocês, não é? Então você fica assim, Senhor, vai o espinho, Senhor, trata logo. Se é esse o motivo, é assim, eu vou ter cura assim, então põe logo esse espinho na minha carne, me trata, Senhor. E a tua graça me basta, Pai. Está na mão de Deus. Uma coisa, irmãos, está na mão de Satanás. Uma coisa é mostrando aqui que Deus não perdeu o controle. É que Deus estava usando Satanás e permitindo que ele fosse até onde Deus permitisse que ele fosse, para abençoar o servo dele, a fim de que o servo dele não se corrompesse com as grandezas das revelações que ele tinha. Senhor, me ajuda então. Então me trata. Qual é o tratamento que o Senhor tem para mim? Às vezes eu olho algumas pessoas e digo assim, meu Deus, vai longe esse tratamento. Meu Deus do céu, isso aí vai longe. O cara vai ser moído, ainda vai ser tratado, vai ser espremido. Vai para a casa do oleiro, vai ser quebrado, vai puxar o tapete, ele vai cair, vai quebrar a cara. Para quê? Para não se perder. Para que acontecer isso? Para não morrer no inferno. Para ter o melhor de Deus. É assim que a gente faz com nossos filhos. Os pais falam não, os pais corrigem, bate, dói às vezes no pai. Aliás, às vezes dói mais no pai do que no filho, não é? Dói, você bate, você fica aquele negócio no coração, fala, meu Deus, mas foi para o bem. Quem aqui apanhou quando era pequeno? Levanta a mão. Perdoa, irmão, perdoa, tá? Perdoa os seus pais. Você apanhou? Mas esse apanhado aí que você teve, como diz minha filha, minha filha é assim, ela fala, vou te apanhar, quer dizer, vou te bater, ela quer dizer. Formou você assim, né? Formou você, formou seu caráter, te livrou do mal, te livrou de coisas erradas, te corrigiu, te colocou de novo no caminho certo. Você apanhou de chinela havaiana, e naquela época era aqueles grossão assim, com a vara da infância e da juventude, vara de marmelo, não é? Com frigideira voadora, não é? Cinta. Esses dias eu levantei, a Débora aprontou. Ela não está aqui, vou contar um podrezinho da minha filha. As duas estavam assim, a Thalita estava perto dela, e as duas viradas para cá, e a Débora foi espirrar, ela foi espirrar, ela mirou na cara da Thalita, e fez, na cara da Thalita. E eu sentado fazendo a palavra, sei o que eu estava fazendo, acho que no computador, eu estava no computador, e eu sentado, e quando eu vi ela espirrou, eu olhei para ela, com o meu olhar para ela, eu levantei da cadeira, ela saiu correndo. Mãe, o pai vai me bater, correu pro banheiro. Batendo na porta, mãe, abre a porta. A Vanessa abriu, o que foi? Eu vou pegar essa menina.
Eu não bati, mas eu só olhei. O que você fez? Hoje de novo, né? A Thalita queria 2 brinquedos. Minha sogra foi lá, pegou um, falou: não, pega um para você e um para Débora, que ela não queria dividir. Eu falei: Thalita, dá um para Débora agora. Ela pegou, jogou um e jogou o outro. Ela fez assim com um e fez assim com o outro. Eu olhei e saí. Quando eu saí, foi eu dar a volta assim no quintal da minha sogra. Ela estava com um na mão. Já resolvi, pai. Já resolvi. Já estava um com a Débora e um com ela já. Resolvido. Eu só olhei assim e falei: deixa comigo. Irmão. Hoje eu nem bato mais. É só eu levantar, ela já sai. Apanharam primeiro. Agora já. Mas por que eu faço isso? Às vezes dói no meu coração. Eu vi a Débora sair correndo e batendo na porta desesperada. Mãe, abre a porta. Dói no meu coração. Aí eu voltei para o quarto e disse assim: isso mesmo. É assim que um bom pai faria. Porque o mau pai não corrigiria a sua filha. Deixaria ela espirrar na cara da outra irmã. O bom pai faz isso. Então eu voltei para minha cama lá, peguei o computador, falei: é isso aí, Tardes. Certo? Estou ensinando aqui já você ser um bom pai, uma boa mãe. Não retém a vara do seu filho, é o que diz a palavra. Os filhos estão assim: esse bispo meu só prega errado, cara. Os filhos estão desesperados aqui já, orando: Senhor. Eu vejo a Nicole, o Léo, o Crit aqui, fala: meu Deus, tem misericórdia. Lucas, Samuel, Moisés: Senhor, livra, fala para o bispo parar de falar. Mas é de Deus. É de Deus às vezes passar por lutas, porque Deus tem um propósito maior. Para a gente aprender a vencer a luta e ficar mais forte, ser humilde, ser tratado por Ele. Passar por uma luta para saber que estou no caminho certo, para tratar os meus caminhos. Irmãos, para encerrar o culto, terceira vez que eu falo, eu acho que é. Eu lembro de uma história que eu aprendi quando era pequenininho lá em Barbacena, que era a história das pegadas na areia. Eu sempre gosto de contar essa história. Um homem caminhou a sua vida toda, até que a linha da sua vida acabou, e ele passou dessa para melhor. E aí ele olhou para trás, ele encontrou Deus. Deus falou para ele: olha a sua vida, o percurso da sua vida. Ele olhou e viu que a sua vida eram pegadas na areia. E Deus falou: olha lá direito. Ele olhou, quando ele chegou perto, ele viu que tinha 2 pares de pegadas, 2 pares de pés. Tinha as pegadas dele e do lado tinha outras pegadas. E ele olhou aquilo e falou: Deus, eu não estive sozinho. Quem esteve aqui do meu lado? Aí Deus falou: foi eu. Sua vida inteira você caminhou, olha aí, ó, eu caminhei também. Só que o rapaz começou a analisar assim o percurso, e ele via algumas falhas. Ele via que aqui tinha pegada, mas de repente uma hora não tinha pegadas do lado dele. E ele via, passava mais um trecho, não tinha pegadas do lado dele, passava mais um trecho, não tinha pegada do lado dele. Aí ele olhou, ele foi analisando, aí ele percebeu que naquela falha foi bem no momento que ele passou uma luta terrível na vida dele. Então, quando ele perdeu um parente, não tinha pegada. Quando ele perdeu o emprego, não tinha pegada. Quando ele foi perseguido, não tinha pegada. Quando ele foi traído, não tinha pegada. Aí ele começou a olhar, começou a se revoltar com Deus. Aí ele olhou para Deus e falou: Deus, no momento que eu mais precisei do Senhor, no momento que eu mais precisei de Ti, o Senhor não estava do meu lado. Deus falou: não. Deus, por quê? Eu sabia. Aquela luta que eu passei, o Senhor tinha me desamparado. Aquele problema que eu enfrentei foi porque o Senhor me desamparou mesmo. Na hora que eu mais precisei, eu não tive Deus na minha vida. Ele falou: não, você se engana, meu irmão. Eu estava do seu lado. Quando você passou por aquela luta, eu vim para esse lado, peguei você no meu colo. E as pegadas que você está vendo não são suas, mas são minhas.
E quando você conseguia caminhar de novo, eu te deixei no seu lugar e continuei caminhando do seu lado. Aleluia. E quando você precisou, eu te peguei no colo e as pegadas eram minhas. Na luta que você estava enfrentando, eu estava com você, porque eu te fiz uma promessa: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Aleluia. Glória a Deus. E a promessa que Deus faz, Ele não falha. Então, bispo, estou nessa luta, Deus me abandonou. Você não sabe, irmão, está te carregando no colo, está junto com você. Esse espinho é de Deus. Quando a luta vai me abençoar? E quando a luta é de Deus? E quando o problema não tem como ser repreendido, eu tenho que enfrentar e vencer e orar. Chegou a hora, irmãos, de nós aprendermos a viver pela graça de Deus, contente em toda e qualquer situação. Deus está te ensinando isso também. Quando você não tem, você está contente. Quando você tem, você está contente. Deus está te ensinando essas coisas. Deus está te ensinando a servir a Ele em toda e qualquer situação. Feche os teus olhos, por favor. Aleluia. Oh Deus, oh Jesus, é ser humilde que o Senhor quer me ensinar, Deus. É ser humilde, o Senhor quer tratar a minha vida, o Senhor quer tratar os meus caminhos. Ah, Jesus, eis-me aqui, Pai. Eis-me aqui para receber do Senhor, porque se vier das tuas mãos, é bênção. Deus é Deus. Deus é Deus de milagre. Deus é Deus de conquistas. Deus também é Deus quando nada acontece na minha vida. Deus também é Deus quando eu estou na escassez. Deus é Deus quando a minha vida triunfa e eu testemunho no altar de Deus. Deus também é Deus quando eu perco as coisas que eu mais apreciava na minha vida. Vamos ficar em pé, igreja, por favor. Vamos ficar em pé e clamar ao Senhor. Vamos falar com Deus agora. Será que Deus quer me ensinar a depender dEle? Será que Deus quer me ensinar a depender dEle? Será que Deus quer me ensinar a orar mais? Ah, Deus, eu quero enxergar a Tua graça, Pai. Enxergar o Teu amor na minha vida. Será que o Senhor está aperfeiçoando o Seu poder em mim? Eu quero enxergar o propósito dessa luta, Senhor. Qual é o espinho que você está passando, meu irmão? Pensa bem aí, qual espinho você está passando? Qual espinho você está enfrentando? Tem coisas que você não consegue controlar, que não estão nas tuas mãos. Você não tem poder para isso. 3 vezes eu já te pedi, Senhor, e Deus me respondeu: a tua graça a minha graça te basta. 3 vezes já clamei: o Senhor não vai fazer? O Senhor não vai me responder? O Senhor não vai falar comigo? O Senhor não vai me livrar? Ah, Senhor, me ensina, me ensina. Talvez Deus quer te colocar numa cova de leões, para Ele mostrar que Ele é o Deus que fecha a boca do leão. Quando jogaram Sadraque, Mesaque e Abednego numa fornalha, o rei olhou para aquela fornalha e disse: quantas pessoas nós jogamos ali? 3 responderam. Ele disse assim: mas eu vejo um 4º homem, e esse homem é semelhante ao Filho dos deuses. O Senhor estava com eles na fornalha, da mesma forma que Deus está conosco, irmão. Deus está conosco. Deus é Deus na nossa vida.